Tia, Então, que dia será? hoje, nossa aula de ciências será referente aos tecidos. Nicolas será a sexta, viu, Nicolas? Então, nossa O aula plantão pedagógico? Tia, tem outra pergunta. Certo. diga. Tem um... Eu estava falando para vocês que a nossa aula de hoje é referente aos tecidos. Na nossa disciplina de ciências, nós começamos agora a estudar um nível um pouco diferente. Anteriormente, nós estávamos estudando muita coisa relacionada ao ambiente em geral. Agora, os nossos estudos partiram para o corpo humano. Então, na aula passada, nós começamos a estudar sobre as células. As células são as menores unidades vivas do nosso corpo. Então, o nosso corpo em si, ele é formado por bilhões de células, bilhões dessas pequenas partezinhas vivas. E elas são responsáveis por nos manterem E é por isso que a saudáveis, gente é pluricelulares. por nos manterem ativos, com energia, saudáveis. Então, as células têm essa responsabilidade, a função da célula é essa. Só que as células agrupadas, elas vão formar os tecidos, e é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá. Os tecidos do corpo humano. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Ciúlio, o que foi que você falou? Que eu estava falando, não ouvi direito. Por isso, como a gente é formado por várias células, a gente é pluricelulares. Ótimo, isso mesmo. Somos pluricelulares. Ótimo. E a Sara, quer falar alguma coisa, Sara? E quando a senhora disse que a gente ia estudar os tecidos, eu achei que a gente ia estudar, assim, dentro dos tecidos, sabe? As coisas. Ô tia, Eu achei que nós ia estudar roupa. Não. Tia, eu achei que a gente ia estudar como se estivesse vendo com microscópio. Pois é, nós vamos estudar os tecidos do corpo humano, viu? Os tecidos que nós encontramos na ciência. Vamos lá. Então, o nosso corpo, a estrutura do nosso corpo. Para que o nosso corpo ele seja formado, é necessário uma organização. Como é feita essa organização? Ela é feita pelas células, pelos tecidos, pelos órgãos, e os órgãos se agrupam, formando os sistemas, e os sistemas, o nosso corpo inteiro. Mas já já a gente chega nessa questão. Vamos lá. Aí no livro de vocês, na página 50, a gente tem as células não trabalham isoladamente. Página 50. Cada grupo de células com formas peculiares e funções específicas se reúnem formando os tecidos. Então, nosso corpo, como eu disse para vocês, é formado por várias células. E cada célula, cada tipo de célula tem um formato diferente por causa das funções delas. Tanto formato como função. Então, as células do sangue têm uma função diferente das células da pele. As células da pele têm uma função que já é diferente das células nervosas. Então, cada célula tem sua particularidade. Ela tem o seu formato e tem a sua função. Vamos lá? Aí, como eu disse para vocês, que o conjunto de células vão formar o quê? Os tecidos. E aí eu tenho no livro de vocês, tem alguns exemplos de tecidos. O primeiro é o epitelial. Então, o tecido epitelial, que é o tecido da pele, Posso ler esse, ele é tia? formado por células, geralmente achatadas. Recobre todo o nosso corpo por fora e faz parte da pele. Também reveste Posso ler esse? dentro, como na boca e no estômago, esôfago. Olha que interessante. Então, o tecido epitelial, relembrando aqui que essa imagem ela é ilustrativa, viu? Ilustrativa. O tecido epitelial é o tecido da pele. Ele tem a função de revestir o nosso corpo por fora
e também por dentro. Então, a boca, por exemplo, a boca, ela é revestida por pele. Tem parte da nossa boca que é revestida, quer dizer, a boca inteira, né? Tirando somente a parte dos dentes, mas aí o restante é tudo revestido por pele. A boca, o estômago. Então, tudo isso, esse tecido, ele também envolve o nosso corpo por dentro. Vamos para o tecido. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tecido Desculpa ter chegado atrasado. Leia, Nicolas. Diga, Ciuli. Posso começar? Um momento. Antes da senhora falar, tipo, o que era tecidos, eu achava que era, tipo, camadas, sabe? Mas é quase isso mesmo, viu? Quase isso. Seu raciocínio chegou quase no, como é que eu posso dizer, na resposta. Nicolas, pode prosseguir. Certo. Tecido muscular. É formado por células alongadas e compõe os músculos do corpo. Muito bem. E você pode prosseguir com tecido nervoso. Vamos? Tecido nervoso é formado por células em forma de estrelas, chamadas de neurônios. Compõe o sistema nervoso que coordena todas as funções do corpo. Muito bem. Então, aqui vocês viram 3 exemplos de tecidos. O tecido epitelial, o tecido muscular e o tecido nervoso. Então, em todas as situações, vocês viram que para que um tecido ele seja formado, é necessário o agrupamento de células. Não existe tecido sem ter as células. Para que um tecido seja formado, é necessário que as células se juntem. Vamos lá. E aí vocês viram que cada tecido é diferente do outro. Por exemplo, o tecido epitelial, ele é formado por células achatadas. O tecido muscular, ele é formado por células alongadas. O tecido nervoso é formado por células que geralmente têm o formato de estrelas. É desse jeito aqui, mais ou menos. Vamos lá. E aí a gente vai para a constituição humana. O nosso corpo, como é que o corpo humano ele é constituído? Ele necessita de quê para se constituir, para ser formado? Então, tudo inicia-se com a célula. E as células, lembrando que para que uma célula seja formada, é necessário ter átomos e moléculas. Então, a célula é composta por isso. Mas vamos seguindo. Então, começamos das células. Depois os tecidos. As células se agrupam, se juntam e formam os tecidos. Os tecidos se juntam e formam os órgãos. Os órgãos agrupados vão formar os sistemas. E quando os sistemas estão formados, aí a gente já tem o organismo. O corpo inteiro já está formado. Então, existe ligação entre todos os órgãos e entre as células. Porque um depende do outro. Nenhum órgão trabalha isoladamente. Nenhum. O coração, por exemplo, ele necessita do pulmão. E aí existe aquela troca, entendeu? O nosso corpo, os órgãos são ligados. Todos têm que estar trabalhando bem para que nós estejamos bem também. Diga-se, Yuri. Ô tia. As células, quando elas se juntam, é igual a nuvem, né, tia? As gotas evaporadas, elas se juntam e formam uma nuvem. Entendi o seu raciocínio, viu? Eu também. Ô tia. Pedro Arthur. Ô tia, aí no caso você falou que o coração precisa do pulmão, não é? Uhum. Aí o pulmão, faz a gente respirar. Aí se a gente não respirar, o pulmão parar, não é, tia? Se o pulmão parar,
aí o coração não vai funcionar. Exato. A gente viu que esse vírus é impossível. Sempre tem alguma aula que a gente vai falar um pouco desse vírus, né? Porque é o que mais aconteceu nos últimos tempos. É falar sobre ele. Mas a maioria das causas das pessoas que não conseguiram superar foi porque o vírus comprometeu o pulmão. E não tem como você sobreviver se o seu pulmão está comprometido. É bem complicado. Diga, Sara. Ô, tia. Ô, professora, como é que Um momento, Laura. Sara? Tia, sabe o que eu falei lá no começo da aula, quando a senhora estava gravando? Que às vezes a pessoa sente que já viveu um momento. Uhum. É coisa da nossa mente. Também. Às vezes a nossa imaginação, ela é... Ô, tia, Nós estamos em um momento que a imaginação está bem acelerada, sabe? ô, tia, eu já fiz isso. Eu posso. Milhares de Ô, coisas tia, que às vezes acontece. Isso Tia. já aconteceu comigo muitas vezes. Pois ô, tia, Parece que eu sonhei que aconteceu aquilo e aconteceu. eu já sonhei. ô, tia. Já aconteceu também comigo. Diga, Nicolas, depois a Laura e a gente... Tem vezes que eu passo em um lugar e eu digo, eu lembro desse lugar assim, eu nunca fui, tia, pra ele. Eu digo, eu já vim pequena aqui, mãe. Ela Pois disse, é. não, como é que tu lembra? E às vezes a gente sonha. Eu já sonhei e passei por aquele lugar, mas vamos voltar ao assunto. Laura, diga, Laura. Você falou de quê, Laura? Qual era a dúvida? Cadê a Laura? Ô, tia. Oi. Mas teve um cantor aí que teve o pulmão comprometido pelo vírus, mas ele ainda tá vivo. Tia, Diga. Quem era que ia falar? Vamos? Eu. O Matheus. Eu ouvi, Matheus, que você... cadê Laura que tu... Que tinha um cantor que estava Era. comprometido e sobreviveu. Foi. Pois é, mas aí depende de como ele está comprometido, né? Tem pessoas que não se agrava tanto e tem outras que é uma grande parte do... Ô, tia, Entendeu? no caso depende de Ah. como o vírus se desenvolve na pessoa. Tem alguns que é fácil de se curar, tem Isso outros que mesmo. já vem mais forte. Com certeza, é isso mesmo. É por isso que todo tempo a gente tem que estar cuidando da nossa saúde. Todo O tempo. nervosismo também pode causar morte, né? Como? Ô, professora, não era eu não que tava com o celular. Mas se tiver, pode perguntar. O que é? Você me perguntou o que é quando Como assim o pulmão quase comprometido? comprometido é quando ele está danificado, entendeu? Com alguma doença. Ah, tá. Tia, principalmente quem fuma, né, tia? E tem Com o pulmão preto, certeza. aí é mais fácil. Isso mesmo. Às vezes não precisa nem do vírus. A gente fala do vírus porque é uma coisa que realmente a gente escuta muito. Mas o fumo compromete sim o pulmão. Pessoas que fumam ficam com o pulmão comprometido. Vocês já viram Uma vez. a imagem Tia. de uma pessoa, do pulmão de uma pessoa fumante e de uma pessoa normal? Já. Eu já vi no Eu post. já vi, é preto, tia. Pois Vai ficando preto. Ô, tia, lá numa capa de cigarro, eu vi que se alguém estiver inalando, era uma criancinha, uma pessoa que estava fumando. Aí disse que dá pneumonia e bronquite, quem inalar. E a pessoa que está fumando, ela pode estar fumando. Só que quem está inalando a fumaça fica com o pulmão mais preto do que a pessoa. Agora É isso mesmo. Eu já ouvi uma reportagem que a pessoa que inala o cheiro do fumo tem mais problema do que quem fuma, quase, né? Quase. Porque quem fuma também está se prejudicando. Mas a pessoa que fica perto de uma pessoa que fuma também vai se prejudicar. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Não vamos julgar quem fuma, porque tem pessoas que têm esse hábito e ninguém vai falar mal delas. Mas aí a gente tem que se proteger também, né? Vamos lá. E agora a gente vai falar dos sistemas. O nosso corpo, ele é formado por vários sistemas. Por vários não, por alguns. Então, nós temos o sistema,
locomotor, que é o sistema formado pelo esqueleto, né? Nós temos o sistema cardiovascular, que é o Ele é formado pelos órgãos. pela circulação do sangue. Nós temos o sistema nervoso, que é formado pelo cérebro e outros órgãos. E nós temos o sistema digestivo. Então, todos esses sistemas unidos no nosso organismo, eles trabalham para que o nosso corpo ele funcione Fique bem. certinho, né? Vamos lá. Aí aqui, ó, no finalzinho do assunto, aí na página 152, nós temos: o corpo humano pode ser analisado como uma máquina complexa. Lembra que eu falei que o nosso corpo é como se fosse uma máquina? Lembra? Que dentro dele a gente tem vários trabalhadorzinhos, né? Que são os órgãos e as células. Então, isso foi o que eu acabei de ler. Em que o funcionamento de cada componente é essencial para a manutenção do todo. Para exemplificar, observe abaixo alguns órgãos e suas respectivas funções. Os pulmões. Os pulmões, a função dos pulmões é o quê? As trocas gasosas. Então, as trocas de gases, né? Oxigênio e gás carbono, né? O estômago, por exemplo. O estômago é responsável pela produção do suco digestivo e atua na digestão. Os olhos é responsável pela promoção da visão. Então, os olhos faz com que a gente enxergue. Então, aqui a gente viu um pouco do nosso corpo, das funções dos órgãos, das células e dos tecidos. Tia, Aí, nosso tempo, como ele está acabando, eu vou precisar finalizar tia, para a gente retornar com a atividade. Aí a gente continua com na próxima aula, viu? Deixa eu ver tia. se o Correia me colocou aqui, ó. Tia, se cortar uma veia, o que é que acontece? E aí? Tia, eu acho que, assim, se cortar uma veia é grave, só que eu acho que a veia mais grave é aquela da mão, né? Eu acho que depende da veia, tia. Dá até de falar. É isso mesmo, todas as respostas estão corretas. Depende da veia. Depende da veia. Qualquer veia que seja cortada vai causar um prejuízo, porque o seu sangue vai sair, né? E se não Tia, tiver eu acho que controle, o pior é cortar a se veia não do tiver lado do controle, esquerdo. sobre isso, causa uma hemorragia. Mas temos algumas veias que, se forem cortadas, levam a pessoa à morte imediatamente, como a veia aorta, que é aquela veia que vai diretamente ao coração. Então, existe tem que ter esse cuidado. Teve outra pessoa que falou aqui, tinha na página 150 tecido epitelial. Foi o Arthur Correia, ou o Pedro Arthur. O tecido epitelial protege a camada muscular e a camada nervosa, né? Sim, o nosso tecido epitelial, que é o tecido da pele, ele funciona tipo como uma proteção mesmo. Ele cobre, é uma parte de cobertura, não é? Tia, é como se fosse a membrana, né, tia? Que protege o citoplasma e o núcleo. Ótimo, muito bem. Lembrou das partes da célula, não foi, Ciúlio? Muito bem. É mais ou menos isso, é uma proteção. Só que aí nós temos que ter cuidado também com essa proteção, porque ela está exposta. Nossa pele está exposta, né? Para tudo. Ô, tia, Para os raios solares, para o frio, para o calor em excesso. Então, nós temos que ter cuidado com a nossa pele. Existem muitas doenças de pele. Mas a gente encerra e a gente já vai voltar, viu? Eu vou finalizar com a Sara, que estava com a mão levantada. Diga, Sara. Tia, eu queria falar uma coisa quando a senhora estava falando do estômago. É porque eu já assisti um filme que a menina tinha um problema no estômago, que ela não digeriu o que ela comia. Aí sempre que ela ia no doutor, diziam que era uma coisa, só que não era aquilo, é porque ela tem problema no estômago. Delícia. Existe também muita gente que tem tia, na digestão. E aí, hoje em dia está mais fácil. Antigamente era mais difícil diagnosticar esses problemas. Por exemplo, quem tem alergia à lactose, quem tem alergia a glúten, sofre. Porque muitas vezes Antigamente tem tinha alguma máquina de alergia raio-x. a algum alimento e não sabe.
Aí toda vez que Tia. come, fica passando mal, fica sentindo mal-estar. E hoje em dia está mais Tia. fácil, porque tem mais exames. Tia, ela ficava vomitando toda noite. Ô, tio, Ô, Pronto. professora, Diga. tia. antigamente tinha muita máquina de raio-x ou era pouca? Eram poucas e não tinha muita eficácia como as de hoje, né? As de hoje são mais modernas, tem mais Tu tecnologia. vê o osso bem direito. Muitas máquinas, tia, por causa que o homem não descobriu. Tá, até já. Eu até